Olá, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com você. Seja muitíssimo bem-vindo à terceira unidade da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou a professora Marilza Aparecida Pavese. Hoje nós vamos vamos falar mais especificamente daquilo que pode ser considerado o coração, o ponto inicial e a base de um trabalho científico, seja ele qual for, principalmente quando nós falamos de um trabalho acadêmico. Mas isso se aplica a qualquer tipo de projeto que se pretenda desenvolver. E é exatamente sobre a pesquisa relacionada ao projeto científico, ao projeto que gerará futuramente um trabalho final científico. Ok? Então, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, eu te convido a ir lá para o quadro para nós vermos qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, inicialmente nós vamos exatamente entender e pesquisar o que é um projeto de pesquisa, para que ele serve, o que ele traz, como ele é desenvolvido, ou seja, tudo que está relacionado ao projeto de pesquisa nós vamos ver hoje. Se existe um modelo para a realização dele, se ele pode ser desenvolvido ao gosto de seu autor. E também nós vamos pesquisar, discutir como nós podemos realizar uma pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque a pesquisa bibliográfica ela é a base do projeto de pesquisa. Porque ela te convida, ela te leva a entender até como montar, como desenvolver um problema de pesquisa, a desenvolver as hipóteses que esse problema de pesquisa pode gerar. Também nós vamos procurar e vamos compreender as principais abordagens teóricas das ciências sociais. Até agora nós falamos bastante que a pesquisa científica, o método científico, ele é racional, ele busca sempre a razão das situações, dos acontecimentos. Será que nas ciências sociais, ou seja, quando se estuda a sociedade, quando se estuda o homem, nós podemos sempre trabalhar e nos relacionarmos com a pesquisa baseados na razão ou no método racional? É isso que nós vamos discutir. Além disso, também nós vamos conceituar o projeto de pesquisa e quais são as características dos dois principais tipos de pesquisa que nós temos, ok? Que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Nós também vamos compreender como elaborar uma pesquisa bibliográfica, como se desenvolve uma pesquisa bibliográfica para que ela seja confiável, para que ela realmente se baseie no método científico e eu posso dizer, não, esses resultados realmente são aceitáveis ou são dignos de crédito, ok? E finalmente nós vamos conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa, conforme as especificações científicas. Ou seja, nós vamos entender como buscar material para desenvolver o projeto de pesquisa, quais são as partes que se interrelacionam. Vocês se lembram lá que nós falamos que, por exemplo, o objetivo, ele responde a um problema, tudo isso é obrigatoriamente desenvolvido dentro do projeto, então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de nós darmos continuidade à nossa aula, eu te convido a ver o vídeo de abertura. Até daqui a pouquinho. Olá! A gente está começando agora a terceira unidade de Metodologia Científica. Nessa unidade, nós vamos ver quais são as etapas ou passos para elaborar um bom projeto de pesquisa. Vamos conhecer algumas das principais abordagens teóricas extraídas das ciências sociais e também os diferentes métodos de pesquisa que estão à nossa disposição na hora de criar um projeto. Antes de começarmos, me diz uma coisa. Qual é a finalidade de um projeto de pesquisa? Você já parou para pensar sobre isso?
Nós podemos dizer que pesquisar, no sentido amplo, é buscar as respostas para qualquer questão que nos interessa. A pesquisa científica nos fornece os procedimentos racionais e sistemáticos para encontrarmos soluções para as mais variadas perguntas. Sem a pesquisa científica, a gente provavelmente nunca ia entender direito por que o céu é azul, o que faz uma planta crescer ou o que são células-tronco. Das perguntas mais básicas até as mais complexas, a pesquisa científica é essencial para que a gente possa produzir conhecimento e transmiti-lo para as futuras gerações. Foi, aliás, a partir desse acúmulo de conhecimento, feito de forma sistemática, que evoluímos tanto nosso pensamento nos últimos séculos, a ponto de entendermos hoje, com naturalidade, muitos fenômenos complexos do mundo à nossa volta, e de avançarmos tanto em áreas como a medicina, as ciências sociais e a tecnologia. Bom, e onde entra o projeto de pesquisa nessa história toda? Se a pesquisa é o caminho para a produção do conhecimento, podemos dizer que o projeto de pesquisa é o roteiro ou mapa que vai nos guiar por esse caminho. É ele que nos leva a definir, entre outras coisas, o que nós vamos pesquisar, ou seja, o tema ou objeto de pesquisa, o que nos motivou a pesquisar esse objeto e para quê, ou com que finalidade a pesquisa vai ser feita. Vai nos ajudar também a estabelecer como iremos conduzir a pesquisa, os recursos necessários e quanto tempo isso provavelmente vai levar. Além disso, o projeto de pesquisa também nos estimula a pensar sobre as linhas teóricas, autores e sobre os métodos que nós vamos adotar no nosso trabalho. E analisar o que já foi dito, pesquisado e descoberto em relação ao nosso objeto de estudo. Inclusive, para descobrirmos se a nossa pergunta inicial já foi respondida por outras pessoas, o que nos economizaria muito tempo e recursos. Resumindo, é no projeto que nós tentamos antecipar tudo o que pode dar certo ou errado na pesquisa e quais são os melhores caminhos a seguirmos. Por isso, é um recurso tão indispensável ao pesquisador. Por falar nisso, eu me lembrei aqui de um caso curioso. Você já ouviu falar que música clássica deixa as pessoas mais inteligentes? Em 1993, um grupo de pesquisadores publicou um estudo na renomada revista Nature investigando o efeito que certos tipos de som provocavam no raciocínio espacial dos seres humanos. Os resultados da pesquisa apontavam que escutar alguns tipos de música, especificamente a sonata para 2 pianos em Ré maior de Mozart, por 15 minutos antes de realizar uma determinada atividade, parecia aumentar o QI dos sujeitos analisados. Pelos incríveis resultados que apresentou, esse estudo recebeu uma grande atenção na mídia. Muitos veículos de comunicação passaram a utilizar o termo efeito Mozart para associar a obra do compositor alemão ao aumento da inteligência. Essa exposição, por sua vez, estimulou as diversas gravadoras a editarem compilações de Mozart dedicadas exclusivamente à aprendizagem e ao aumento da inteligência em adultos e principalmente em crianças, criando assim um segmento de mercado totalmente novo. Em 1998, o governador da Geórgia, nos Estados Unidos, chegou inclusive a apresentar um projeto dedicando mais de $100 mil por ano para a compra e distribuição de CDs com esse tipo de conteúdo, para as mães de todos os recém-nascidos do estado, como forma de aumentar gradativamente a inteligência de toda a população. O problema é que os resultados da pesquisa original foram mal interpretados. Diversos estudos subsequentes que tentaram replicar os resultados da pesquisa com os mesmos métodos não conseguiram mostrar nenhuma relação entre Mozart e o aumento permanente da inteligência de adultos ou crianças. E assim, o efeito Mozart foi descartado como uma teoria plausível dentro do campo científico, mesmo que ainda seja possível comprar CDs desse tipo em muitas lojas por aí. Viu só porque o rigor científico é tão importante? E pensar que tudo isso se originou provavelmente de uma pergunta simples como, por exemplo, será que ouvir música clássica deixa as pessoas mais inteligentes? Bem, esse exemplo nos mostra uma característica essencial de qualquer pesquisa científica: deixar claro quais foram os métodos utilizados para que outros pesquisadores possam chegar às mesmas conclusões se aplicarem ou seguirem os mesmos métodos. Nessa unidade, nós vamos aprender então a realizar um projeto de pesquisa com rigor científico, técnico e metodológico. Vamos estudar algumas das principais correntes teóricas. Vamos ver quais são as diferenças entre uma pesquisa qualitativa e quantitativa e entre uma pesquisa bibliográfica e documental.
Por fim, nós vamos colocar todo esse conhecimento em prática na SGA dessa unidade, colaborando ativamente com Luzia, a gestora da ONG Sementes do Futuro, que precisa criar um projeto de pesquisa para responder: qual é a melhor forma de destinar os recursos financeiros dentro da organização em que trabalha? As SPs dessa unidade passam por cada uma das etapas desse processo. Primeiro, vamos ajudar Luzia na escolha da abordagem teórica mais adequada para tratar o problema. Depois, vamos ajudá-la a elaborar efetivamente o projeto, além de ajudá-la a definir o tipo de pesquisa mais adequado e quais técnicas vão ser utilizadas no levantamento das informações. Com isso, nós já vamos poder começar a pensar e a nos preparar para nossas próprias pesquisas. Bom, então vamos lá! Acesse o livro didático, as videoaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não deixe de fazer as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até a próxima! Viu como o projeto de pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de uma pesquisa realmente fidedigna, de uma pesquisa que tenha resultados confiáveis? Por quê? Porque é no projeto de pesquisa que você vai determinar onde você quer chegar. Você vai dizer qual é o problema que você pretende estudar. Você vai estabelecer os objetivos, você vai levantar as hipóteses do porquê que aquele problema existe. E também vai conhecer a bibliografia disponível sobre aquele tema que você está propondo trabalhar. E desenvolvendo um bom projeto de pesquisa, as próximas etapas, elas se tornam bastante mais facilitadas, porque eu vou muito melhor quando eu sei onde eu quero ir, ok? Vamos lá para o quadro, então, para nós vermos quais são os conhecimentos prévios necessários que ajudarão no desenvolvimento, no conhecimento, na construção do conhecimento da nossa aula de hoje. Primeiro nós vamos discutir, e eu vou falar muito brevemente aqui, porque nós vamos discutir na primeira situação problema isso, o que são os paradigmas da ciência. Esses paradigmas, eu posso te dizer que eles nasceram a partir do momento que se entendeu que precisávamos estudar a sociedade, que nós precisávamos estudar os movimentos do homem. E aí nasceram as ciências sociais. E qual será a diferença, inclusive a diferença entre estudo das ciências naturais e das ciências sociais? Bom, como nós vimos até aqui, as ciências naturais, elas se baseiam basicamente na cientificidade, ou seja, eu procuro identificar por que as coisas acontecem, eu preciso identificar a razão de um determinado fato. Eu procuro identificar, por exemplo, como que chove, por que chove, como se acumula água na atmosfera para que haja precipitação posterior. Então, tudo isso é uma coisa clara, lógica e racional. Mas será que o homem, ele também pode ser estudado por esse mesmo processo? E é isso que nós vamos ver hoje. Então, baseando-se nisso, vamos ver então qual é a situação geradora de aprendizagem da nossa aula. Luísa, então, como nós vimos lá no vídeo, ela é integrante da ONG Sementes do Futuro. E essa ONG tem por objetivo, ela trabalha buscando a melhoria da qualidade de vida daquela comunidade onde fica a ONG Sementes do Futuro. Essa ONG, ela se relaciona basicamente à coleta seletiva, ao reaproveitamento do lixo reciclável. Certamente aqui na nossa cidade nós temos, em muitas cidades do Brasil hoje, nós temos organizações não governamentais que formam esses grupos que recolhem o lixo que é separado, né, reciclável, e fazem a revenda ou a reciclagem, e muitas famílias sobrevivem desse trabalho.
Ok? E aí, essa ONG Semente do Futuro, ela foi selecionada para receber um recurso financeiro a mais, além do que ela já normalmente recolhe nesse trabalho de reaproveitamento do lixo. Só que a condição para que a ONG receba esses valores, esse aporte, né, financeiro, é elaborar um relatório dizendo qual vai ser a melhoria que vai ser implantada lá na comunidade de posse desse recurso. E para isso, então, eles deverão seguir um método científico para quê? Para elaborar o quê? O que nós vamos basicamente estudar hoje, que é o projeto científico. E esse projeto ele tem que se basear basicamente no método científico. Então, este é o tema da nossa aula de hoje. E eu te convido a irmos, então, para a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, de imediato eu te convido a irmos lá para o quadro para nós vermos qual é a proposta da nossa primeira situação-problema. Então a Luísa e a sua equipe, elas devem decidir qual a abordagem teórica que elas vão utilizar no projeto de pesquisa. Nós vamos então estudar inicialmente o que é uma abordagem teórica, como ela deve ser escolhida, ok? Também vamos estudar o que são os paradigmas da ciência, ou quais são, mais especificamente, e qual é a influência da abordagem teórica na pesquisa. Então, será que a forma... Existe um critério para eu escolher a abordagem teórica que eu vou utilizar? E como definir qual será o mais adequado a esse estudo que eu estou fazendo ou ao estudo que a nossa diretora lá da ONG está fazendo, ok? Então vamos passar direto já e entender primeiro por que nasceram as ciências sociais. Você deve se lembrar bem que nas duas nossas primeiras aulas, na unidade 1 e na unidade 2, nós falamos muito sobre o método científico, sobre a ciência em si, mas não falamos nada sobre as ciências sociais. E por que elas nasceram? Bom, muito bem. O ponto inicial do nascimento das ciências sociais foi a Revolução Industrial. Por quê? Porque pela Revolução Industrial houve uma mudança extensa, uma mudança muito grande nas relações de trabalho. E aquele homem que vivia lá no campo, que administrava seu sítio, sua fazenda, seus animais, ou seja, ele era um produtor, ele era livre, ele era o seu próprio patrão. Ele passou a ir para os grandes centros urbanos para trabalhar na indústria. Então, este homem, ele perdeu praticamente a sua independência e passou a trabalhar como empregado. E isso causou, com essa grande aglomeração dos centros urbanos, diversos problemas sociais.
como falta de estrutura, falta de saneamento básico, problemas de moradia. Até parece que nós estamos falando de hoje, não de tantos anos atrás, né? Praticamente de 300 anos, mas nós podemos ver que nós nos mantemos hoje com os mesmos problemas. Problemas de moradia, problemas de saneamento básico, como eu já disse. E isso provocou o quê? Isso acabou por provocar uma grande mudança na sociedade. E aquele homem que vivia praticamente isolado, ele passou a viver em comunidade, em sociedade e, consequentemente, começou-se a perceber a necessidade de estudar as relações desse homem. E aí nasceram, então, as ciências sociais. E quais são, então, nasceram junto os paradigmas das ciências sociais. E o que é isso? São diversas teorias ou diversas etapas da evolução da pesquisa da ciência social. E o principal paradigma que se tem na ciência social é: eu não posso estudar o homem racionalmente. Por quê? Porque cada um de nós é único. Você é único, eu sou única, embora nós vivamos num mesmo país e muitas vezes na mesma casa, nem você é igual ou parecido, muitas vezes nem parecido com o seu próprio irmão. E essas teorias, então, começaram a procurar explicações de como estudar e como explicar o que é esse homem que vive em sociedade. E as primeiras teorias, elas se basearam em dois paradigmas. No paradigma de explicação e compreensão. Então, inicialmente, os teóricos, as teorias procuravam identificar o que determina certo comportamento no ser humano. Então, por que será que eu tomo esta atitude ao invés daquela? E também a compreensão, que busca entender por que esses comportamentos ocorrem. Será que esses comportamentos ocorrem igualmente entre os homens? Será que o que causa um determinado comportamento em mim causa também o mesmo comportamento em você? E aí percebeu-se que pela razão não se consegue estudar o homem. E aí as ciências sociais, então, elas adquiriram caminhos próprios para o estudo desses fenômenos, tá? Por quê? Como nós dissemos, é difícil aplicar a racionalidade para as ciências sociais. E, posteriormente, nós tivemos uma segunda corrente teórica sobre o estudo das ciências sociais, que são conhecidos como o positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético. O positivismo lógico, ele trabalha basicamente, ou a forma como esses positivistas, esses teóricos positivistas, eles acreditam que sim, que é possível estudar o homem ou a sociedade por meio da razão. Então, eles entendem que eu posso analisar, assim, o homem que se comporta de determinado comportamento por causa da razão X, e isso é sempre mais ou menos parecido ou segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio. A segunda linha teórica, ou o grupo, né, de pesquisadores dessa segunda linha teórica é o estruturalismo, perdão. E esses estruturalistas, eles defendem que a relação de causa e efeito é muito mais viável para o estudo das ciências sociais do que a razão. Ou seja, que efeito acontece quando eu tenho determinada causa? Então, basicamente, eles estudam a estrutura de causa e efeito. E, finalmente, o materialismo dialético. E o que estuda o materialismo dialético? Ele analisa as contradições da realidade. E o que causa o desenvolvimento da sociedade, então, seriam suas mudanças internas causadas pelas contradições. Você se lembra quando eu disse lá, acho que na nossa primeira aula, que toda unanimidade é burra? Por quê? Porque quando as pessoas concordam entre si, elas não discutem, elas não se contradizem. Se elas não se contradizem, elas não chegam em um ponto novo.
Eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia. Nós discutimos e criamos uma terceira ideia que seria o consenso entre nós dois. Quando não existe contradição, não existe crescimento. Segundo esta linha de pesquisa, ou de teóricos, realmente essa é uma realidade e eles propõem o estudo das ciências sociais por esta vertente. Vamos voltar lá para o quadro? Muito bem. E as teorias, então, elas podem ser entendidas como métodos. Ou seja, a partir da sua escolha, nós definimos, então, que estratégias nós vamos utilizar, que procedimentos nós vamos utilizar, quais são as técnicas de pesquisa que nós vamos adotar e que tipo de método de coleta de dados nós vamos adotar. Por exemplo, se eu pensar no positivismo, que trabalha lá pela racionalidade, pela razão, eu vou provavelmente usar uma pesquisa quantitativa para fazer a minha coleta de dados. Por quê? Porque eu acho, segundo essa corrente, tudo é explicável percentualmente, racionalmente. Se eu escolher os estruturalistas, eu vou procurar entender, então, fazer basicamente uma pesquisa qualitativa para entender os efeitos que determinada situação causa ou por que essas causas causaram determinados efeitos. Quando eu falo no materialismo dialético, então, eu vou procurar entender quais as relações que ocorrem naquela determinada situação. Então, por exemplo, se a gente pensar lá no recurso financeiro, eu vou pensar qual é a contradição, ou seja, qual vai ser a mudança que eu vou ter usando este valor aplicando na comunidade para melhorar a sua qualidade de vida. E o que são paradigmas, então? Bom, como nós vimos até agora, os paradigmas são basicamente as teorias, aquelas teorias que baseiam as nossas pesquisas. São modelos construídos e que servem para analisar outras pesquisas. O que é isso? É o seguinte, eu estou pesquisando, ou o nosso personagem aqui ela precisa desenvolver um projeto e ela está pesquisando, ela vai pesquisar quais serão as melhorias para a comunidade dela, daquele dinheiro que vai entrar. Como que ela vai primeiro procurar entender quais podem ser as melhorias? Ela vai procurar em outros trabalhos já realizados como que aquelas comunidades utilizaram esses valores e quais foram as melhorias que essas comunidades alcançaram. Então, por aí ela vai poder se basear para poder analisar quais tipos de investimentos eu posso fazer na minha comunidade para alcançar os mesmos benefícios. Então, ela vai se basear em trabalhos que já foram publicados para procurar entender e determinar a base que ela vai trabalhar no seu próprio trabalho. Ou seja, esses paradigmas, então, eles definem a teoria que eu vou adotar. E a abordagem teórica depende, então, do entendimento do pesquisador e da sua visão de mundo. Expressa o que o pesquisador espera da pesquisa e daquela sociedade que ele está inserido. A melhor escolha depende de um aprofundamento teórico em cada paradigma. Bom, então o que a nossa presidente lá da ONG deve fazer? Ela deve se basear em todas as teorias que são utilizadas normalmente para se fazer pesquisa em ciências sociais, identificar o que ela precisa ou qual é o problema de pesquisa dela, o que ela precisa entender, e ali ver as bases teóricas de todas essas bases, de todas essas teorias, e dizer, não, olha, estes teóricos com essa base de teoria, eles me darão um suporte melhor para que eu entenda
quais serão os benefícios que a minha comunidade vai conseguir. E isso vai auxiliá-la, inclusive, a identificar que tipo de projeto seria mais proveitoso, melhoraria a qualidade de vida daquela comunidade da qual ela faz parte. Então, toda vez que você pensar em pesquisar sociedade, em pesquisar aglomerações humanas, em pesquisar pessoas, você pode, inclusive, utilizar o método racional, sim. Tanto que nós temos uma linha de teóricos que defende esta teoria. Mas você precisa estudar se essa linha teórica, ela realmente é a linha ideal para que você faça a sua pesquisa. Voltamos já com a nossa segunda situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, antes de nós darmos continuidade, começarmos a ajudar a Luzia, na verdade, a identificar que tipo de base teórica ela vai adotar e que passos ela terá que determinar a partir dali. Vamos lá para o quadro para ver qual é a proposta de discussão dessa nossa segunda situação-problema. Bom, a Luísa, então, já analisou o que ela quer entender, o que ela precisa estudar, já estudou todas as bases teóricas para se analisar, para se pesquisar as ciências sociais, e ela escolheu o método que ela considerou mais viável ou mais indicado para aquela abordagem. E agora, então, ela precisa elaborar o projeto de pesquisa dela. Então, para isso, ela precisa entender e responder algumas perguntas. Primeiro, o que é um projeto de pesquisa? Para eu fazer qualquer coisa bem feito, eu preciso primeiro entender o que eu estou fazendo. E é isso que a Luzia precisa fazer. E também ela precisa entender como nós devemos elaborar um projeto de pesquisa. Quais são suas etapas? Para melhor atender às necessidades do estudo, deve-se optar pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa quantitativa? Muito bem, bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é, como se aplica e quando se aplica o método de pesquisa qualitativa e o método de pesquisa quantitativa. Vamos lá para o quadro para vermos isso? Muito bem, nós temos, como eu disse, não são os únicos, mas são as duas principais ou os dois principais tipos de pesquisa que nós temos no método científico. A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. E qual é a grande diferença entre eles? É uma pesquisa, realmente é uma diferença muito grande, são os opostos, ok? Esses dois tipos de pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa, ela analisa os fenômenos com base na sua compreensão. Então, eu vou pegar um determinado fenômeno, eu vou analisá-lo profundamente e vou entender por que ele está ocorrendo. Então, nós podemos pensar, então, que nós estamos basicamente trabalhando aqui com a explicação de um fenômeno. Por que este fenômeno acontece? Nós estamos basicamente trabalhando com causa e efeito, ok? Como ela é
qualitativa, eu não trabalho com grandes quantidades. Eu já vou contar um exemplo para vocês, já vai ficar bastante claro o que é a pesquisa quantitativa e o que é a pesquisa qualitativa. Com relação à pesquisa quantitativa, ela vai buscar a objetividade e o controle científico de alguma coisa. Por quê? Porque ela vai mexer com quantidade, com percentuais, com números. Elas não são opostas, tá? Na grande maioria dos estudos científicos, elas se complementam. E eu já vou te mostrar por quê. Eu vou te dar um exemplo. Na minha pesquisa de mestrado, eu me dediquei a estudar o aluno da educação à distância. Então, eu quis entender quais são as estratégias que o aluno de educação à distância utiliza para estudar. Então, nós elaboramos um questionário e aplicamos a uma grande quantidade de alunos, realmente foi uma grande quantidade, foram quase 500 alunos. E nós pedimos para que, dentre uma gama de opções, leio, grifo, faço resumo, entre outras propostas, para que eles marcassem quais eles consideravam mais eficientes para o seu estudo. Ou seja, nós fizemos um questionário, aplicamos este questionário a quase 500 alunos e depois nós fizemos a tabulação. Ou seja, eu calculei quantos por cento fazem resumo, quantos por cento grifam o texto, quantos por cento simplesmente leem, etc. Isso é uma pesquisa quantitativa. Eu quantifiquei quais estratégias são mais utilizadas pelos alunos, ok? Agora, no doutorado, eu peguei essas principais estratégias, ou aquelas estratégias que os alunos citaram como as mais utilizadas, e eu pretendo fazer uma pesquisa qualitativa, ou seja, pegar um número muito pequeno de alunos, provavelmente 20 alunos, 30 alunos no máximo, e trabalhar com eles essas estratégias que foram eleitas as principais ou as melhores estratégias. E aí eu vou estudar a qualidade, ou seja, eu vou ver com esses alunos, antes de aplicar a pesquisa, como é que está a qualidade do seu estudo, não da sua aprendizagem, mas da sua aprendizagem também. Por quê? Porque o aluno vai me dizer, olha, eu tenho mais facilidade para estudar agora do que antes de aplicar as estratégias, ou menos. Eu não posso fazer isso com muita gente. Por quê? Porque eu teria que conversar com todas essas pessoas. Percebeu a diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa? Quantitativa, eu consigo medir por números os resultados. A qualitativa, não. Ela é muito subjetiva. Vamos voltar para o quadro? Muito bem. Então, como que eu coleto os dados, então, desses dois tipos de pesquisa? Na quantitativa, como eu disse, basicamente o principal é o questionário, que eu distribuo e peço para as pessoas responderem. E já no qualitativo, eu uso principalmente a entrevista, porque eu vou conversar com essas pessoas e procurar entender por que elas tomaram aquela atitude, por que elas estão me dizendo que aquela estratégia de aprendizagem é melhor do que essa, que ela se deu melhor e etc. Ok? E a pesquisa científica objetiva, então, construir o quê? Um conhecimento científico. E quais são as etapas, então, do método científico ou da pesquisa científica? Bom, como nós falamos lá no início da aula, este momento aqui é o momento de decidir o que eu vou estudar, ou seja, o tema, e como eu vou trabalhar, eu vou planejar a minha pesquisa, que é exatamente o quê? O nosso projeto de pesquisa, que é isso que nós estamos vendo hoje.
Por isso que eu te falei lá no início, que esse aqui, ele é o coração da minha pesquisa científica, porque é por ele que se começa, ele é a base de todo o resto do trabalho, ok? Depois a parte operacional. E o que é isso? Eu vou executar a pesquisa. Eu vou fazer a coleta de informações. Eu vou estruturar a redação desse meu trabalho. Finalmente, eu vou fazer o texto final. Eu vou relacionar quais foram as minhas conclusões, como eu desenvolvi, quais foram as conclusões que eu cheguei e, finalmente, apresentar os resultados da minha pesquisa. Ok? Então, o que é, então, o projeto de pesquisa, deduzindo de tudo que nós já falamos? Ele é o documento que irá demonstrar como eu vou desenvolver aquele trabalho de pesquisa. Ele mostra como é, ou ele especificamente, é o planejamento da minha pesquisa. E ele se baseia, ele é orientado pela norma, NBR número 15287, editada em 2005, ela está em vigor até hoje. Ela foi editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, se você procurar e consultar a NBR 15287, ela vai te dar lá detalhadamente quais são as etapas do projeto de pesquisa e como cada uma delas deve ser desenvolvida. Então, para formular esse projeto, eu preciso respeitar todas as etapas que se propõem, tá? E quais são as etapas, então? Inicialmente, nós já falamos isso também nas aulas anteriores. Eu vou definir o tema. Nós estamos aqui propondo, então, um tema para que a gente entenda todas essas etapas. O meu tema é o perfil da mãe que deixa seu filho recém-nascido para a adoção. Então, eu quero entender, e aí eu vou para o problema, quais são as condições que mais influenciam na decisão de uma mãe em doar seu filho recém-nascido. Então, o meu tema é qual é o perfil da mãe que deixa seu filho recém-nascido para adoção. E o meu problema de pesquisa é por quê? Eu quero entender por que essas mães deixam esses filhos para adoção. E aí eu vou propor a minha hipótese, como eu já te falei, eu posso propor também hipóteses, tá? Eu não preciso obrigatoriamente propor apenas uma resposta para o meu problema. Neste caso aqui, a hipótese é de que fatores culturais exercem maior influência do que fatores biológicos na decisão de mães em doar seus filhos recém-nascidos. E o que isso significa? Significa, então, que a hipótese, ou a proposta de hipótese que se tem, é que essas mães sentem que elas não poderão dar um grande futuro para seus filhos, então elas acreditam que eles terão melhor sorte na vida, sendo doados para famílias que tenham melhores condições de criá-los e de educá-los e transformá-los em cidadãos de bem e bem-sucedidos na vida. Então, esses fatores sociais são mais importantes no caso dessas mães, isso é hipótese, tá? Só o estudo poderia dizer se essa hipótese realmente é real. Mas, então, essas hipóteses, essas condições sociais, elas seriam mais determinantes na resolução dessas mães do que exatamente o fator biológico dessa criança ter vivido em seu ventre durante 9 meses e, ao final, ela se desliga dele, doando essa criança para uma outra família. Certo? Vamos voltar lá para o quadro para dar continuidade? Muito bem. As próximas etapas, então, são os objetivos, ou seja, onde eu pretendo chegar. Lembra lá qual era o nosso problema? Eu quero identificar, então, qual é o perfil dessas mães e por que elas doam as crianças. Então, o meu objetivo simplesmente é uma afirmação daquele problema de pesquisa que eu tenho. O meu problema era quais as condições que mais influenciam na decisão de mães em doar seus filhos recém-nascidos. O meu objetivo,
identificar ou pesquisar, conhecer quais são as condições que mais influenciam na decisão de mães em doar seus filhos. E como eu pretendo alcançar esse objetivo? Como eu pretendo chegar nele? Através do quê? Da metodologia, através do método científico. Que tipo de trabalho eu vou desenvolver para conseguir responder essa minha proposta de problema, essa minha proposta de pesquisa? Resolvendo a nossa situação, então, o problema de pesquisa pode ser caracterizado como um documento onde se expressa o quê? O que eu pretendo estudar, onde eu pretendo chegar e como ela será realizada. Que método eu vou utilizar? Método quantitativo, método qualitativo, eu vou usar entrevista, eu vou usar questionário. Ele deve ser organizado em etapas e certamente seguir, como nós vimos ali atrás, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E quais são essas etapas, então? Tema, problema e hipóteses. Depois eu vou definir qual é o meu objetivo de pesquisa, que tipo de metodologia eu vou utilizar, qual é o meu cronograma de ação e quais são os custos disso. Ou seja, eu vou identificar quanto tempo eu vou demorar para montar esse trabalho. Digamos que eu vou começar em junho de 2017 e pretendo, vamos por um ano, e terminar em maio de 2018. Então, em maio de 2018, ela pretende já ter promovido todas as melhorias ou todas as benfeitorias que aquele valor, aquele recurso financeiro que a comunidade vai receber, deveria ter, vão proporcionar, ok? Então, gente, vamos lá fechar a nossa situação-problema? Vamos lá para o quadro? Bom, pode ser adotado, então, tanto a pesquisa qualitativa quanto a pesquisa quantitativa. A qualitativa, então, ela poderá oferecer maiores detalhes sobre aspectos específicos do fenômeno escolhido. A quantitativa já vai me falar mais em números. Ela vai me dar um resultado mais de quantidade, enquanto que a pesquisa qualitativa, que eu acho que é o tipo de pesquisa ideal para a Luzia, ela vai dar maior ênfase aos problemas e às formas de resolver esses problemas na comunidade de posse dos recursos financeiros. Ok? Vamos lá, então, para a nossa próxima situação-problema? Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem. Vamos de imediato, então, lá para o quadro para nós vermos a nossa terceira situação-problema. Luzia continua com seu objetivo de montar o seu projeto de pesquisa. Por quê? Porque depende dele ela conseguir aquele recurso tão esperado para a sua comunidade. Então, para isso, ela precisa entender agora o que caracteriza uma pesquisa bibliográfica. Então, o que é uma pesquisa bibliográfica? E o que a diferencia de uma pesquisa documental? Qual tipo deverá ser adotado para o estudo que vai ser realizado na ONG? Ou seja, que tipo de estudo será que a Luzia deve fazer para entender, para chegar no melhor resultado? Para isso, nós primeiros precisamos explicar para a Luzia quais são esses 2 tipos, ou o que são esses 2 tipos de pesquisa e para que eles servem. Olha, eu quero chamar a atenção para você de uma coisa.
normalmente existe uma certa confusão entre esses três termos. Então, ó, vamos esclarecer direitinho o que é cada um deles, ok? Eles parecem sinônimos, mas eles não são. Primeiro, levantamento bibliográfico. Será que é isso? Será que é uma pesquisa bibliográfica? Não. O levantamento bibliográfico, ele nada mais é do que a seleção daquele material que eu vou coletar para quê? Para fazer a minha pesquisa bibliográfica. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o meu material, ok? E como que eu vou selecionar? Eu preciso delimitar o tipo de material que eu vou utilizar. Por quê? Porque eu estou fazendo um levantamento bibliográfico. Então, eu vou delimitar da seguinte forma. Olha, eu quero pesquisar trabalhos dos últimos 10 anos. Então, eu vou utilizar na minha pesquisa trabalhos publicados entre 2008 e 2017. Eu quero utilizar trabalhos que tenham algumas palavras-chave específicas, como, por exemplo, lixo reciclável, ONG, ok? Então, ela vai escolher algumas palavras-chave que sejam fundamentais para o seu trabalho. Então, eu quero trabalhos que sejam publicados entre 2008 e 2017, que contenham em seus textos ou até no seu resumo, todo o trabalho científico normalmente tem as palavras-chave já determinadas. E que entre essas palavras-chave determinadas estejam as palavras-chave que eu escolhi. Então, isso, gente, é o levantamento bibliográfico, ou seja, eu vou juntar o material para fazer a minha pesquisa. A segunda etapa é a revisão bibliográfica. E o que é isso? É exatamente a fase de leitura desse material. É quando eu vou ler, lembra lá do fichamento que nós fizemos? Ou eu vou ler e resumir o trabalho como um todo, aí é um resumo, ou eu vou selecionar uma pequena parte daquele trabalho, aí é uma citação, ok? Então, eu vou selecionar, não, esse trabalho é muito bom, eu quero ele todo. Então, eu vou fichar um resumo daquele trabalho como um todo. Não, o que me interessa é só esta frase aqui. Então, eu só vou retirar esta frase do texto. Ou seja, eu vou reunir conhecimento sobre aquele assunto. Eu vou ler todo o trabalho que eu consegui organizar no meu levantamento bibliográfico. E para que eu vou fazer isso? Para a minha pesquisa bibliográfica. E qual é o grande objetivo desse trabalho final? Responder a um problema com a utilização do material bibliográfico, dos estudos, análises científicas, ou seja, eu vou me basear nesses trabalhos que eu pesquisei para desenvolver a minha teoria, para conhecer. Lembra que nós falamos ali atrás que eu vou utilizar outras pesquisas para determinar onde eu vou aplicar os meus recursos, que tipo de atividade eu vou promover? É a pesquisa bibliográfica que vai mostrar isso, ok? Outro enfoque também da pesquisa bibliográfica se chama o estado da arte. E o que será que é o estado da arte? É quando eu quero identificar o que já foi ou o que tem sido publicado a respeito daquele tema que eu escolhi. É pela pesquisa de estado da arte que eu vou procurar reunir o maior número possível de material sobre determinado assunto. Estado da arte é como estão as publicações ou como estão as criações relacionadas àquele tema que eu estou trabalhando. E a pesquisa bibliográfica, ela pode, então, por si só, construir um novo conhecimento científico? Depende muito.
Se eu simplesmente pesquisar aquilo que já foi publicado, relacionar, fazer um catado de autores e tacar no papel, eu realmente não estarei construindo nada. Eu só estou reproduzindo como um papagaio. Eu simplesmente li o que os outros autores escreveram, juntei tudo numa panela e fiz uma salada. Isso não é construir conhecimento. Para que eu construa um novo conhecimento, eu preciso adotar um novo enfoque de visão para aquilo. Ou seja, eu vou identificar sobre um tema X quais autores que acham aquele tema positivo, quais autores que acham aquele tema negativo, vou analisar o que esses defendem, vou analisar o que esses defendem, vou unir esse material e criar uma terceira conclusão, ou seja, eu vou criar novas conclusões. A partir deste momento, sem dúvida, eu estou construindo um conhecimento científico. Mas se eu me ater, se eu me manter simplesmente lendo o que outras pessoas estão escrevendo e reproduzindo aquilo, eu não estou construindo absolutamente nada. Eu estou simplesmente pegando as ideias de outros autores e colocando no papel. No caso lá da Luzia, ela vai ler o material dos outros autores, ela vai entender o que os demais autores ou os demais trabalhos fizeram relacionado àquele tema, e aí ela vai tirar as suas deduções, ela vai construir novas deduções baseando-se naquelas pesquisas que já foram publicadas. Isso é construir um novo conhecimento por meio da pesquisa bibliográfica. Caso contrário, eu estou simplesmente reproduzindo o que outros autores já escreveram. Vamos voltar para o quadro? Muito bem. E o que é, então, uma pesquisa documental? Qual é a diferença entre a pesquisa documental da pesquisa bibliográfica? Na pesquisa bibliográfica, eu trabalhei com dados secundários. E o que é isso? Dados que já foram tratados cientificamente, dados que já foram publicados. Eu peguei trabalhos de autores famosos, pessoas que são renomadas naquele tema que eu estou estudando e fiz a minha avaliação desses trabalhos e criei novas conclusões. Quando eu falo em pesquisa documental, eu estou trabalhando com dados primários. Eu estou trabalhando com dados que ainda não foram analisados, pesquisados, discutidos. Ou seja, são dados que são sem tratamento científico. Por exemplo, arquivos públicos, arquivos particulares, fontes estatísticas. Vamos pensar lá na nossa ONG. O que será que seriam dados primários em relação à ONG, quando eu falo em pesquisa documental? A pesquisa, por exemplo, quando que essa ONG foi criada? Vamos supor, foi criada no ano de 2000. Tá? E quantos membros essa ONG tinha lá em 2000, quando ela foi criada? Quantas famílias essa ONG beneficiava quando ela foi criada lá no ano de 2000? Qual foi a evolução que ela teve, ou involução, né, nunca se sabe, nesses últimos 17 anos? Essa ONG cresceu, a população atendida aumentou, a qualidade de vida dos seus membros melhorou? Tudo isso eu vou fazer pesquisas em documentos, em faturamento, porque se é uma ONG, ela deve ter um controle. Quanto que a ONG conseguiu faturar em maio de 2016, por exemplo? Quanto que ela faturava lá no início das suas ações sociais? Isso é uma pesquisa documental. Eu vou analisar dados, eu vou tratá-los e eu vou transformá-los num relatório de pesquisa.
E isso, então, o projeto dela pode se basear numa pesquisa documental. Ela pode argumentar lá com o órgão que está disponibilizando esses recursos financeiros para ela, dizendo, olha, eu fiz uma pesquisa documental aqui na ONG e nós vimos que realmente nós merecemos esses valores porque nós crescemos 200% nesses últimos 17 anos. Então, são argumentos que ela pode utilizar e ela pode tranquilamente também usar as duas fontes de dados. Ela pode trabalhar com a pesquisa bibliográfica citando outros trabalhos que já foram desenvolvidos, mas ela pode usar também documentos lá da própria ONG para mostrar que a ONG cresceu nesses últimos anos e fazer uma analogia, fazer um comparativo entre essas duas fontes de documentos ou de pesquisa, ok? Vamos voltar lá para o quadro? Muito bem, então, resolvendo a nossa situação-problema, a pesquisa bibliográfica, então, é aquela que utiliza fontes secundárias, ou seja, trabalhos que já foram publicados. São dados, então, utilizados para a realização que já passaram por um tratamento científico. E a pesquisa documental, ela é aquela realizada em documentos que contenham dados primários, fontes primárias, ou seja, não passaram por nenhum tratamento científico, ainda são fontes que não foram analisadas, estão lá à disposição, mas ainda não foram estudadas. E uma pesquisa, então, deve sempre utilizar fontes bibliográficas, tá? Sempre, pois deve buscar a opinião de outros autores. Eu preciso basear as minhas conclusões no que diz na literatura. O que os autores falam a respeito deste tema? Entretanto, a utilização desses documentos, dos documentos das fontes documentais, também podem oferecer dados importantes. Como eu disse, você pode utilizar ambas. A bibliográfica é obrigatória. A documental, ela pode complementar os dados que a pesquisa bibliográfica já trouxe. Ou seja, elas se complementam. Nesta situação, poderá ser realizada apenas a pesquisa bibliográfica. As necessidades serão avaliadas, então, do ponto de vista da comunidade. Ou seja, ela pode tanto utilizar as duas fontes de dados, como ela pode usar a pesquisa bibliográfica e conseguir os dados primários conversando com o pessoal da comunidade. E aí eles vão dizer, olha, eu acho que nós devemos aplicar o dinheiro, sei lá, numa nova quadra de esportes para as crianças, adolescentes, numa oficina de artesanato para as senhoras da comunidade, não sei. Aí a comunidade vai resolver e propor as soluções. Voltamos já com a nossa próxima SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos lá, então, ver qual é a proposta de discussão na nossa situação problema de número 4? Vamos lá para o quadro. Luzia, então, está finalizando o seu projeto de pesquisa. Mas ainda ela tem algumas dúvidas que nós precisamos ajudá-la a resolver. Primeiro, quais serão os critérios adotados para definir a forma como a pesquisa será realizada? Quais as técnicas a serem utilizadas para levantar as informações que permitirão posteriormente ter clareza sobre o que a comunidade considera como relevante e necessário? Ou seja,
quais vão ser os critérios adotados para se determinar como aplicar esses recursos? Como que nós vamos identificar o que a comunidade vai escolher para que esses recursos sejam aplicados? É isso que nós vamos discutir. Vamos lá para o quadro? Muito bem. Para a montagem e apresentação do projeto, então, nós vamos seguir, como nós já dissemos, a NBR 15287, que foi editada em 2005 e está realmente válida e sendo utilizada, é a norma em vigor até o momento. O primeiro elemento do meu projeto de pesquisa é a capa. E veja bem, olha que coisa interessante, e eu já vou explicar por quê, tá? A capa, ela é um elemento opcional. Ela é aconselhável, eu sempre aconselho meus alunos a utilizarem a capa, porque deixa um trabalho realmente mais bonito, um trabalho mais profissional, mas segundo a NBR 15287, é um elemento opcional. Apresenta as informações transcritas da seguinte ordem. Primeiro, o nome da entidade para a qual deve ser submetido ou solicitado o trabalho. Em segundo lugar, o nome dos autores desse projeto. No meio, mais ou menos no meio da página, qual é o título, qual é o tema desse projeto que está sendo desenvolvido. E se houver um subtítulo, não é necessário que haja subtítulo, tá? E por que que a capa é um elemento opcional? Porque nós temos em seguida a folha de rosto. A folha de rosto pode-se dizer que seja uma contracapa. Ela reproduz os mesmos dados que a capa contém com um elemento a mais. Ela vai dizer para que aquele projeto se destina. Então, no nosso caso aqui, poderia ser colocado assim, projeto de pesquisa apresentado à entidade tal, com o objetivo de auferir, de conseguir recursos financeiros para a ONG tal, no período de tal. É uma sugestão, tá? É uma ideia. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer qual é o objetivo, a que se destina aquele projeto. Uma lista de ilustrações, uma lista de tabelas, uma lista de abreviatura, uma lista de símbolos, se houverem, ok? Então, se eu coloquei ilustrações, se eu coloquei fotos, imagens no meu projeto, normalmente as instituições costumam dizer que essas listas devem ser feitas a partir da inserção de 5 elementos. Menos que isso não há necessidade, mas isso não é regra, tá? É porque a ABNT ela não especifica. Então, algumas instituições, para não ficar um trabalho pesado, carregado, geralmente utiliza-se a partir de 5. Lista de tabelas, a mesma coisa. Se eu coloquei tabelas no meu trabalho, eu preciso desenvolver uma lista. Lista de abreviaturas e siglas. Se eu usei abreviaturas e siglas no meu trabalho, eu preciso inseri-las. E da mesma forma, lista de símbolos. Por exemplo, um símbolo químico, eu preciso criar lá a minha lista de símbolos. E, finalmente, o meu sumário. O sumário, ele conta a partir da introdução. Tá? Todos esses elementos que nós falamos até agora, que são os elementos pré-textuais, eles não aparecem no sumário. E o sumário vai ser desenvolvido segundo a norma NBR 6027. Ela traz lá todos os detalhes de como desenvolver um sumário. O segundo tópico, ou a segunda parte do meu projeto de pesquisa, são os elementos textuais. Nesses elementos textuais, eu tenho 5 etapas. Uma parte introdutória, que é a introdução do trabalho, que devem ser expostos o tema do meu projeto, qual é o problema de pesquisa que eu estou estudando, quais são as hipóteses que eu tenho para resolver, para responder a esse problema de pesquisa. Os objetivos, que aqui quando couber, mas eu acho que os objetivos são fundamentais e realmente precisam, o autor do livro diz
que é quando couber, mas eu considero como um elemento fundamental, ok? A segunda etapa, a justificativa. Por que esse projeto é importante? Ou por que o trabalho que eu estou propondo é importante? Terceiro, o referencial teórico que embasa o trabalho. É basicamente a pesquisa bibliográfica que nós fizemos lá atrás. Então, todas as citações daqueles autores que nós relacionamos, ele vai aqui no referencial teórico, ok? Quarta etapa, a metodologia que eu vou utilizar. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, ok? Então, eu vou descrever aqui na metodologia. O cronograma necessário à sua consecução. Então, eu disse que eu pretendia terminar todo o projeto em 12 meses. Então, dentro desses 12 meses, o que será feito em cada período? Então, no primeiro mês eu vou coletar dados, no segundo mês eu vou desenvolver o projeto e assim por diante. E, finalmente, os elementos pós-textuais. Inicialmente, as referências. E o que são referências? São a citação, a bibliografia daquelas obras que eu citei lá no meu referencial teórico, na minha pesquisa bibliográfica. Então, todos os autores que eu citei lá, precisam aparecer aqui na minha lista de referências. O glossário, que é quando eu acho que tem termos que precisam ser explicados, do que eles significam, do que eles se tratam, ok? Apêndice, anexo. Qual será a grande diferença entre esses dois termos? O que será que é apêndice e o que será que é anexo? O que nós sabemos até aqui é que ele não faz parte do trabalho. Ele está lá no final do trabalho, ele é como nós dissemos lá, ele é um pós-textual, certo? Sendo pós-textual, ele não faz parte do trabalho, ele é um apêndice e um anexo. E quando ele é apêndice, quando que ele é anexo? Apêndice é quando o próprio autor do projeto desenvolveu ou criou aquele documento. Anexo é quando um terceiro criou e eu estou anexando ao trabalho. Exemplos de apêndice e anexo. Um apêndice. Eu vou fazer uma pesquisa de campo através ou utilizando por meio de questionário. O questionário que eu montei com as perguntas lá que os meus respondentes irão responder é um apêndice. Por quê? Porque fui eu que fiz, autora do projeto. Mas eu considero importante também anexar, até para esclarecimento lá das pessoas que vão avaliar se o meu projeto merece receber o recurso financeiro ou não, um documento que mostra o quanto esta ONG cresceu e quantas pessoas beneficiou ao longo da sua existência. Esse documento já existe, foi criado por terceiros e eu quero inserir no trabalho porque eu considero esse documento importante. Ele é um anexo. Por quê? Porque não fui eu que fiz. Este anexo foi feito por alguém e eu estou incluindo no trabalho como parte da informação. Vamos voltar lá para nós fecharmos a nossa situação? Bom, o índice. Então, o índice, ele também ele tem uma norma específica que regulamenta, a NBR 6034, e aqui, ó, importante, as citações, elas também têm uma norma específica de como devem ser feitas. Tem a citação literal, a citação não literal, mas a NBR, ela especifica detalhadamente o que é cada uma delas. A citação literal, ela é a reprodução exata do que está escrito na obra original. E a não literal eu leio e transcrevo com as minhas palavras, ok? E outro item muito importante também é a metodologia. Por quê? Porque é a metodologia que vai especificar detalhadamente como que o trabalho vai ser desenvolvido. Qual é a abordagem que eu vou utilizar? Se eu vou usar uma abordagem mais voltada para o estruturalismo, para o materialismo e assim vai.
Que tipo de pesquisa, então, vai ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Que tipo de técnica de coleta de dados eu vou utilizar? Se é questionário, entrevista, se é observação e etc. Instrumentos de coleta de dados, então. Quais são os meios mais utilizados para a obtenção das informações? Bom, se é uma pesquisa documental, basicamente documentos. Se é uma pesquisa quantitativa, basicamente questionários. Se é uma pesquisa qualitativa, basicamente entrevistas. Existe outro tipo de pesquisa qualitativa, que é a pesquisa de observação. Isso geralmente é utilizado em ciências humanas, ou seja, na área da educação principalmente, e também na área da biologia. Também observa se a evolução de um determinado muda ou alguma coisa assim, ok? Além disso, nós precisamos definir os objetivos, então. Qual é o objetivo? O objetivo da pesquisa será levantar, junto à comunidade, informações sobre o que consideram como uma necessidade a ser atendida por esse recurso. Como será realizado esse levantamento? Bom, a melhor forma, então, será um questionário, ou seja, eu preciso saber a opinião de um grande número de respondentes. Eu gostaria de conversar com toda a comunidade para identificar como esses recursos devem ser aplicados. Então, o ideal é que eu utilize uma pesquisa quantitativa. Então, eu vou montar um questionário perguntando, dando uma proposta lá de coisas viáveis, né, de criação, de aplicação dos recursos que a comunidade deverá receber, e a comunidade deverá escolher onde seria a melhor forma, qual seria a melhor forma de se aplicar esses recursos. E aí, então, baseando-se em dados percentuais, em quantidades, elaborar esse projeto e apresentar lá à entidade que vai doar esse valor financeiro. Certo? Voltamos daqui a pouquinho para o fechamento da nossa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos lá para o quadro, então, para ver qual é a proposta de fechamento da nossa aula. Projetos de pesquisa como atividade acadêmica, ou seja, aqui na nossa graduação. Um projeto de pesquisa pode ser aplicado a um trabalho acadêmico? Ele não só pode, mas acima de tudo, ele deve ser aplicado. Ok? Então, toda a pesquisa que eu for fazer num trabalho acadêmico, o ideal é que eu elabore um projeto inicial. Por quê? Porque aí eu determino qual é o tema, qual é o problema de pesquisa que eu vou estudar, quais são as hipóteses de resposta que eu pretendo alcançar, qual é o meu objetivo maior, qual é o método que eu vou utilizar para desenvolver esse trabalho, e até o cronograma. Nós temos aí, a educação à distância, ela é pautada em prazos, em datas, né? Então, você pode montar aí o seu projeto do semestre. Quais são as etapas que eu vou passar durante esse semestre e como que eu vou desenvolvê-las? Quais são as minhas datas finais? Aí é uma boa ideia. Nesses casos, qual é a melhor metodologia? Depende muito. Vai realmente depender muito do que você quer saber. Se você
pretende fazer uma pesquisa qualitativa, se você pretende se aprofundar em alguma coisa, é pela qualidade. O próprio nome já diz. Se você quer identificar coisas maiores, num volume maior, que possam ser representadas por percentuais, por números, faça uma pesquisa quantitativa. Você quer conhecer a história do seu polo, faça uma pesquisa documental. Então vai depender muito de qual vai ser. Percebeu a importância do projeto? Se você desenvolver um projeto, você consegue identificar qual é o tipo de pesquisa ideal para o seu trabalho. Voltamos daqui a pouquinho para nosso momento de interação. Até já. Muito bem, voltamos. Vamos então ao nosso momento de perguntas. Olha, como o nosso tempo nesse modelo KLS aqui na teleaula é curto, eu me coloco sempre à disposição de vocês lá no chat. Qualquer pergunta que a gente não consiga responder aqui, certamente lá eu responderei para vocês, ok? Vamos lá então. Professora, a pesquisa qualitativa está mais relacionada no levantamento. Por favor, sobe para mim. Deu problema aqui no nosso gerador. Mas relacionada no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo. A pesquisa qualitativa está mais relacionada no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo. Na verdade, olha, você chegou assim muito no âmago da questão, é bem isso. A pesquisa qualitativa, ela procura identificar, sim, as motivações de um determinado grupo. Bem isso, adorei, gostei da sua colocação, foi bastante interessante. Ou seja, o que está fazendo com que este grupo tome determinada atitude? Por que que este grupo... Vamos analisar um exemplo bem rapidinho. Vamos imaginar duas salas de aula, com o mesmo número de alunos, mesmo padrão de alunos em termos de sexo masculino e feminino, idade, etc. E aí eu verifico que uma sala de aula tenha um aproveitamento muito melhor que a outra sala de aula. Isso aí é uma pesquisa de qualidade, porque eu vou identificar quais são as motivações que estão fazendo com que este grupo se dê melhor do que o outro. Gostei da sua pergunta, excelente, muito boa mesmo. Bom, eu te convido então a conversar comigo no chat daqui a pouquinho e eu te convido a assistir o vídeo de encerramento da nossa aula. Grande abraço. Olá! A gente está chegando ao final da terceira unidade de metodologia científica.
Nessa unidade, nós vimos 3 paradigmas das ciências sociais que podem influenciar bastante na abordagem teórica de uma pesquisa. Você se lembra quais são? Nós falamos aqui sobre o positivismo, o estruturalismo e o materialismo histórico-dialético. Como você viu, a escolha de um paradigma teórico na hora de embasar a sua pesquisa pode definir, entre outras coisas, a abordagem que você vai utilizar no seu estudo. Por isso, é importante conhecer muito bem cada um deles. Para não ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto, nós decidimos reunir então um grupo de especialistas para ouvir o que eles têm a dizer sobre cada uma dessas correntes teóricas e para entender como elas se relacionam entre si. Tudo isso para que você possa fazer uma escolha consciente na hora de elaborar o seu projeto de pesquisa. Confere aí! Olá! Nesta unidade, você viu o quanto diferentes correntes teóricas serviram para interpretar os fenômenos sociais. Eu me refiro ao positivismo lógico, ao estruturalismo e ao materialismo dialético. Os nossos convidados, a antropóloga Ana Paula Macafani e o sociólogo Reinaldo Ciccone, falam das contribuições dessas correntes para as ciências sociais e também para a metodologia científica. Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Olá, Érica, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com os nossos alunos. E para começar, professor Reinaldo, para que servem as teorias metodológicas? Por trás das teorias metodológicas existem, na verdade, concepções de mundo, formas de se interpretar a realidade. E essas concepções de mundo trazem consigo chaves para a interpretação da realidade, métodos e técnicas adequadas e coerentes. E isso nos ajuda a compreender melhor o mundo. Ok, professor Reinaldo. E agora, professora Ana, qual a importância do estruturalismo para o pensamento científico e como essa corrente contribui com a metodologia científica? O estruturalismo foi muito importante para a antropologia, principalmente na figura do Claude Lévi-Strauss, que pesquisou o Brasil, inclusive, os índios brasileiros. Ele buscava entender quais eram os elementos estruturais que dão sustentação para os dados empíricos. Para a metodologia científica, o estruturalismo ele é importante porque ele vai mostrar quais são os elementos fundamentais que você pode usar na construção da sua pesquisa. Certo, professora Ana. Professor Reinaldo, o nosso aluno já viu que para o positivismo é possível analisar fenômenos sociais com a mesma objetividade das outras ciências. Conte, inclusive, chega a chamar de física social, como se a realidade pudesse ser explicada pelas mesmas regras da física. E o materialismo histórico, ele concorda com essa visão de mundo, com essa forma de interpretar a realidade? Não, ele não concorda. O materialismo se caracteriza por uma forma de interpretar a realidade que acredita que é o mundo real, concreto, que determina o que influencia as formas como nós pensamos. Já o idealismo pensa de outra maneira. Ele acredita que são as ideias que movem o mundo, que o mundo deriva das ideias. E isso faz toda a diferença. Bom, professor Reinaldo, agora nós já entendemos o pressuposto materialista, mas e o método dialético? O método dialético leva em conta a ideia de transformação, de mudança permanente, de contradições internas. Enquanto o positivismo pensa sempre na sociedade organizada a partir do pior para o melhor, do menor para o maior, a teoria dialética vai pensar o mundo como o desenvolvimento da realidade a partir da ideia de tese, antitese ou antítese, e síntese, ou seja, contradições que geram o movimento que faz com que a história se desenvolva. Certo, professor Reinaldo. E professora Ana, para encerrar, como o estruturalismo se diferencia do positivismo? A principal diferença do estruturalismo para o positivismo é que enquanto o positivismo era evolucionista e acreditava que a gente sempre estava indo de uma forma mais simples para uma forma mais complexa, o estruturalismo ele analisa as sociedades, os grupos ou as situações de uma maneira independente desse conceito. Então você pode ter sociedades mais antigas que são mais complexas do que sociedades mais simples. Eles nem usam esse termo. Perfeito, professora. E eu agradeço a sua participação, agradeço também a participação do professor Reinaldo e eu espero que esta entrevista tenha contribuído para que você, aluno, tenha entendido melhor os fundamentos teóricos dessa unidade. Nós ficamos por aqui, até a próxima. Viu só?
Aposto que agora ficou mais fácil de escolher uma linha teórica na hora de fazer o seu projeto. Muito bem! Nessa unidade, além da teoria, nós tivemos a oportunidade de colocar o nosso conhecimento em prática ao longo das 4 situações-problema da unidade. Nessas SPs, nós pudemos ajudar a gestora Luzia, da ONG Sementes do Futuro, em diversas etapas de elaboração do seu projeto. Na SP1, ajudamos Luzia a identificar a abordagem teórica mais adequada ao seu estudo. Já na SP2, ajudamos a gestora a entender o que é um projeto de pesquisa e de que forma elaborá-lo, levando-se em conta os aspectos qualitativos e quantitativos da pesquisa. Na SP3, definimos o que é uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental e qual seria a mais adequada para a pesquisa em questão. Por fim, na SP4, ajudamos Luzia a elaborar o seu projeto, definindo o instrumento para coleta de dados, nesse caso, um questionário com perguntas fechadas. Agora é a sua vez. Você pode aprofundar os seus estudos pensando na seguinte situação. A direção de uma determinada empresa planejou a aplicação de uma pesquisa para conhecer o nível atual de satisfação de seus colaboradores. Nesse caso, qual é o melhor instrumento a ser utilizado, considerando que a empresa possui cerca de 3.000 funcionários? Pense sobre essa questão e discuta a resposta com seus colegas. E não deixe de consultar o seu livro didático e outras fontes bibliográficas para ampliar o seu conhecimento. Por fim, não esqueça de responder também aos questionários das pré- e pós-aulas disponíveis no seu ambiente virtual, ok? Muito bem, eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!